Hoje a gente vai conversar sobre um dos princípios mais importantes do direito. É uma regra fundamental, sabe? Que protege todo mundo todos os dias e muitas vezes a gente nem se dá conta. Pensa nele como um verdadeiro escudo legal que garante a nossa liberdade. Então vamos começar com uma pergunta bem direta ao ponto. Imagina só a seguinte situação. Uma pessoa faz alguma coisa hoje e amanhã o governo vai lá e cria uma lei que transforma essa ação em crime. E aí? Essa pessoa poderia ser punida por algo que não era ilegal quando ela fez? Essa pergunta é exatamente o centro da nossa conversa. Pois é, a resposta para essa pergunta está num princípio super poderoso que funciona como uma garantia fundamental de liberdade e de segurança para todos nós. É, de verdade, a base da justiça e da previsibilidade das leis. E aqui está o herói da nossa história, o texto exato do artigo 1º do Código Penal brasileiro. Olha, essas duas frases curtinhas são um dos pilares do nosso Estado de Direito. Parecem simples, né? Mas o impacto delas é gigante. Traduzindo isso para um bom português, isso é o princípio da anterioridade. Basicamente, o que ele diz é que as regras do jogo têm que estar muito claras antes do jogo começar. É preciso saber o que é proibido e qual é a consequência antes de agir. É isso que impede que o poder seja usado de forma arbitrária, sabe? Para punir as pessoas de surpresa. Para a gente entender isso direitinho, vamos quebrar esse artigo em duas partes, ok? Primeiro, vamos focar na parte que fala sobre a definição do crime em si. A palavra-chave aqui, gente, é anterior. A lei precisa vir antes da ação. Ponto. Isso significa que o Estado não pode simplesmente olhar para trás, escolher uma ação que alguém cometeu no passado e só então decidir que aquilo a partir de agora é crime. A lei tem que ser um aviso prévio para todo mundo. A lógica é bem simples, né? Se a ação aconteceu na terça e a lei que a proíbe só apareceu na quarta, essa pessoa não cometeu crime nenhum. É como se um juiz de futebol inventasse uma regra nova no meio da partida só para dar um cartão vermelho por algo que era permitido no primeiro tempo. Não é justo. E a lei, felizmente, proíbe que isso aconteça. Ok? Agora vamos para a segunda parte do artigo. Porque não basta que o crime esteja definido. Não. A consequência, ou seja, a pena, também precisa estar clara de antemão. Aqui, a palavra importante é prévia. Assim como a lei que define o crime, a lei que estabelece a punição também tem que existir antes do ato ser cometido. Isso garante que a pessoa saiba exatamente quais são as consequências das suas ações. Então o ponto crucial é este. Se alguém comete um crime na sexta-feira, quando a pena era só uma multa, o Estado não pode, no sábado, mudar a lei e tentar aplicar a nova pena de prisão a essa pessoa. A pena que vale é a que estava em vigor no momento do ato. Isso traz previsibilidade e impede vinganças ou punições desproporcionais que são criadas depois do fato. Agora que a gente viu as duas partes, vamos juntar tudo e entender por que esse princípio é tão, mas tão essencial para uma sociedade justa e livre. Olha só os benefícios diretos desse princípio. Ele garante segurança, porque as regras são conhecidas. Garante previsibilidade, porque as consequências já estão estabelecidas. Proteção, porque impede que o poder seja usado de qualquer jeito. E, claro, clareza, para que todo mundo possa viver sabendo quais são os limites da lei. Resumindo tudo numa frase, a lei existe para guiar, para ser um mapa claro que todos podem consultar. Ela nunca, de forma alguma, pode ser usada como uma armadilha, surpreendendo as pessoas com regras que elas nem tinham como saber que existiam. E para a gente fechar, fica uma reflexão. O princípio da anterioridade não é só uma regra do direito, é um princípio de justiça universal. Vamos pensar nos esportes, nos negócios, até nos relacionamentos. A exigência de regras claras e prévias é a base da confiança e da justiça em quase tudo que a gente faz. É algo para se pensar, não é?